Então vamos lá, começando mais um Encontro dos Homens, vai discutir o livro do Padre Geraldo Pires de Souza, Perante a Moça. Então, hoje nós vamos ver 2 capítulos, o Galeria de Moças e o Quem Há de Achá-la. Bom, na aula passada, fazer uma rápida revisão, a gente viu sobre Como Ela Nunca, que basicamente respondia a pergunta, se deve um católico casar com uma protestante. E o Padre Geraldo Pires de Souza deu 10 argumentos, basicamente, mais algumas considerações, respondendo cabalmente que não. Para citar só os principais. A primeira, a impossibilidade de haver comunhão de corações entre um coração católico e um coração protestante, porque o que o católico considera sagrado e santo, o protestante considera idolatria. Em relação à Virgem Maria, acho que tem um grande problema nisso. A Eucaristia. Também. Sim, todos os sacramentos. E a educação dos filhos. Que festa você vai educar teu filho? Você educa, catequiza teu filho para acreditar na Eucaristia, vem a mãe dele daqui a pouco, meia hora depois, não, é a bolachinha. Basicamente. Por quê? O padre ele falou com todas O padre falou com todas as letras. Uma mãe protestante é incapaz de formar um coração católico no seu filho. Sim. Então, você dá aquilo que você tem. E outra coisa relacionada à educação dos filhos é que ou os filhos vão se tornar relativistas, tanto faz a religião, desde que te faça bem. Em cima do muro, né? Ou ele vai se tornar um cético, para não ter que escolher nem a do pai nem a da mãe, por causa dessa tensão, ele vai dizer mesmo. É uma espécie de ceticismo, não é? Sim. E na verdade é um caminhar. Primeiro ele vai achar que as duas são boas, para depois, quando ele chegar na época de rebeldia da adolescência, não quero saber de nada. E no outro capítulo, que foi o Amândoa, basicamente a gente falou sobre um perigo que tem no amor, que é o apaixonamento. Quando a pessoa está apaixonada, ele diz que o corvo é branco. É a cegueira teimosa, então é uma cegueira teimosa que o padre diz que é para tomar cuidado. Mas ele não condena o apaixonamento em si, ele diz que é até bom que 2 almas se casem estando levemente apaixonadas, desde que a razão não seja obscurecida na hora dessa decisão. Entre a virtuosa e a bonita, escolha a virtuosa. Claro. Ele falou sobre isso também. Ele fala sobre também, no caso aí, uma escolha superficial, né? Sim. No final do capítulo sobre a protestante, ele falou do perigo da beleza, que uma das coisas que pode fazer um cara querer casar com uma protestante é que ela é muito bela. Mas ele diz, cara, a formosura em si, ele diz, você enjoa rápido. Se a mulher não tiver outros adereços, não adianta nada. Justamente porque é muito... É superficial. Exatamente. Então, na aula passada foi isso. Então vamos começar com Galeria de Moças. A classificação, o Padre Geraldo Pires de Souza pegou do Rosick. E basicamente a gente vai ver então 5 tipos de mulheres aqui. A Modern Style, a feminista. A Modern Style continua moderna. Tá? É moderna para a época, continua moderna. A feminista, a moça boa, a moça intelectual e a mulher forte. E ele vai tratar de 2 desorientações, que é a moça difícil de ser entendida e a moça difícil em aceitar um amor bem intencionado. Então vamos começar pela moça Modern Style. Quem é essa? Propriamente é mais um bibelô, pois é a criatura dos salões, artigos de luxo. Veste-se com muita transparência e com horrível economia no corte. Não mudou muita coisa. Os braços mais parecem indicar atitude de lutadora de circo do que a disposição para o trabalho. Lutadora de circo. Também não. Como é que é esse negócio? Em dias de festa, o traje assemelha-se ao de um banhista prestes a atirar-se na onda. E modéstia, Tudo modéstia. Apesar de que na época dele era menor do que hoje em dia, As palavras ainda são verdadeiras, mas o grau piorou. Fala, dança e pensa como se veste, com leveza e liberdade. Leveza, sem nada. Exatamente, esse negócio, a questão da leveza, não é só a leveza do movimento, do ambiente, mas a leveza de consciência. Eles não têm, a consciência deles não pesa para nada, Parece que eles podem fazer umas coisas. Na verdade, eles pagam um preço uma hora ou outra, Mas é que parece que eles, quando você é mundano assim desse jeito,
aparentemente não pesa, né? Mas depois... Porque você pega, por exemplo, uma pessoa que é católica e segue as coisas, cara, o mínimo do resvalão que ele dá, cara, a consciência dele já vai lá pro buraco, ele já não... Precisa de uma bad. Já sai na rua assim, ó, pô, será que não tá vindo um ônibus, vai me atropelar ali no inferno? O cara, simplesmente a pessoa sai, faz dá uma resvalada ali, se acontece no início da semana que não dá pra você confessar, até chegar no domingo o cara tá feito no desespero. É hoje que você assaltar levar um tiro. Entra no desespero. Entra um nóia assim no ônibus. Pô, cara, o cara vai assaltar a gente, vai que me dar uma facada. E essas pessoas parece que eles não têm... É porque não acreditam. Então. Pra eles morreu, acabou tudo. De certa forma eles acreditam em Deus, só que eles acreditam de uma forma que não dá pra se entender, né? Que parece que eles não têm culpa, né? Eles acreditam em Deus, mas não seguem o que Deus quer. Ele é Deus permissivo, Deus misericordioso. Deus é muito bom para me condenar ao inferno. Então não precisa de consciência, sendo que Deus é misericordioso e é benevolente. É a falsa misericórdia, a falsa benevolência. E diz, Deus não te condena, é você que trilha o caminho que Ele não quer. Se você é convidado para uma festa, você tem que agradar quem te convidou. Se você não agradar, você não vai ser convidado. Continuando, né? O que lê nos livros ou vê nos teatros não serve, por exemplo, para sua mãe, porque já não é livre como a filha. Continua a mesma coisa. A pessoa ela acha que só porque ela é mais nova, porque está nos novos tempos, a mãe já está ultrapassada, os valores da mãe não prestam, o que serve são esses valorizinhos liberais de piriguete. Então, ou seja, né? Depende da mãe. A vida antes do casamento não passa de um flirt em séries. Outrora a moça mal pronunciava as sílabas do amor. Por eufemismo chamavam-no de declaração. A moderna em espírito ri-se de tão casto bril. Em vez de declaração, sai-se com desafios. Americanizada pelo cinema, vemo-la copiar os modelos duvidosos da tela ou entregar-se a certos esportes dos músculos e do coração. Se a lente do fotógrafo a pega em posição mais convenientes a rapazes que a ela, pouco liga as censuras de gente mais séria. Então, isso aí é quando você tenta... Essa experiência, quando você tenta falar da importância da modéstia, não vai ligar. Não funciona, né? Não funciona. A pessoa até se irrita contigo e tal. Porque ela vê lá no cinema, na TV, todo mundo faz. Que pensamento. Que pensamento. Não, tá no inferno. Dos amigos, aquele argumento, né? Não, eu vou pro inferno ter a companhia dos meus amigos, né? Bem amigos. Divertindo-se muito agora, pensa em fazê-lo ainda com maior facilidade quando casada. Pois então há de cessar a vigilância paterna, substituída, é claro, pela companhia do marido. Ausente e preocupado com juros e capitais. Óbvio, ela não quer casar com um cara pobre, ela quer vida mansa. Para continuar as festanças e as suas levezas e liberdade, entre aspas. Né? Ora, o marido de uma moça bibelô, que há de ser ele? Um simples companheiro, mais obediente que obedecido. Que é bibelô? Casamento? Bibelô é como se fosse uma... Patricinha? Seria isso, mas é uma peça de exposição. A carne de açougue. Boa tradução. Para a linguagem de pedreiro seria isso. É a vitrine. Você olha assim, vou dar minha marmita. Em linguagem de pedreiro é isso. Casamento é apenas uma contradança mais íntima do que as que ela usava no tempo de solteira. Então, seria a baladeira de hoje, né, também. Então, a moça modern style hoje parece que é regra. Junto com a feminista também. Na verdade, as duas coisas estão relacionadas. Né? Então, daí o padre faz um alerta contra essa moça, né? Esse tipo de moça modern style. Eu chamaria até de moça... seria a mulher burguesa. Né? Quer comodismo, quer vida boa. É só curtir os prazeres. No sentido do bem bom. Que aquele cara lá descreveu. Como é que é? Plínio Salgado. Lá? Plínio Salgado, isso. É um espírito que quer encontrar felicidade na luxúria e na avareza. A burguesia que ele descreve não tem a ver com a condição financeira, exatamente. Não é condição financeira, é um estado de espírito. É um estado de espírito, exatamente, moral, né? Em que a pessoa ela quer se preencher com avareza e luxúria. Então é uma pessoa comodista, é uma pessoa intemperante, preguiçosa. Aí todas as doenças que vêm, né, da luxúria e da avareza, o burguês
E quer ser bem respeitada pela sociedade. Daí que esse tipo de moça modern style, elas querem dizer que elas estão num patamar superior, quando na verdade elas estão no abismo do comportamento moral. Mas originalmente esse termo burguês tinha realmente a ver com degradação moral, porque significava aquele ou aquela que vive no burgo, né, na cidade. E a gente lendo os Santos criticavam muito o modo de vida nas cidades, né? Recomendavam que as pessoas criassem seus filhos no campo, porque aí ficariam livres de influências. Hoje isso acelerou assim de uma maneira intensa, né, cara? A vida urbana, pra você ver, se comparar, né? Então o alerta do padre, né? Justamente as moças bibelôs tentam mais pelas aparências. Isso aí a gente viu naquele capítulo sobre os bailes, né? É bem esse tipo de moça que ele está falando. Então elas tentam mais pelas aparências. Muitas vezes a natureza lhe é aliada pelas prendas da beleza e elegância. Então geralmente elas são bem bonitas. A sociedade também se apressa em abrir os salões para juntá-las e incessá-las. Ora, no meio de tanta luz os moços nadam aos cardumes e morrem gentilmente num desastroso casamento. A gente viu bem isso no capítulo sobre os bailes, né? Então, mas é bem isso, né? Ela não tem muito para oferecer, né? E ela só quer sugar o cara para ter uma boa vida. Se tu verdade, cair na rede dela... Você interessado numa mulher dessa é uma boa questão, né? Não chora. Não, mas... Aparência física. Mas também só chora complicado, né? É a falta de formação. Que hoje, por exemplo, como o mundo está organizado em um sentido quase geral, a pessoa, se ela não tiver uma formação, ela vai achar que aquilo ali é uma pessoa, é o que tem, né? Entendeu? E ela vai... Bom, bonito e barato. Vai ser aberta, essa aula aqui, como eu falei, né? Vai ser aberta pelo mesmo motivo do ajujado de Circe, para que as mulheres possam ouvir e ver se não estão cometendo algum desses erros. Bom, a outra moça é a moça feminista, né? Aí, o que caracteriza a moça feminista, né? Fanatismo, impiedade, imoralidade e contraprudência. As ideias ganham terreno e muita moça já tem sua plataforma escrita antes da eleição. Quer igualdade em tudo e confunde com uniformidade. Pretende dar valor à sua pessoa e se individualiza por demais. Já em casa começa o programa. Como filha, ergue-se contra a autoridade dos pais, mostra-lhes que é senhora de si mesma. No casamento, quando o admite, rejeita a submissão ao marido. O sistema errado a convenceu de que é humilhação aturar a chefia de um ser em tudo igual a ela. Muitos atritos nascem desse preconceito. Mais de uma revolta habitual perdura por esta causa. Nem a maternidade merece a seus olhos elevada estima. Uma errada educação de mãe associa-se ao tal modernismo de ideias para convencê-la da degradação sofrida pela mulher que consente ser mãe. Então, interessante essa parte que é como se o padre colocasse culpa na própria mãe. Às vezes uma mãe que não educou bem a filha deu uma má ideia, ou a própria mãe é ressentida e educou ela contra os homens, contra a autoridade dos homens. Ou seja, a mãe fez uma má escolha e já fica dizendo para a filha, esses homens não prestam aí. Isso hoje em dia isso é bem enraizado, né, cara? Porque já na época dele já tinha moça feminista. Agora imagina uma menina que é filha de uma mulher que já tinha isso enraizado, entendeu? Nossa! Aí junta com todo mundo moderno e vem essa influência ainda. Hoje isso deve chegar aos 95%. Isso é o tipo de mãe de pet, né? Hoje vai ter filho. Hoje a sociedade é feminista. Hoje a sociedade é feminista. É raro as exceções, né? É interessante como o feminismo ele está interligado com a imoralidade, você está entendendo? Porque do mesmo modo que elas lutam por algumas coisas, elas também são extremamente, né, pelo sentido verdadeiro da palavra, prostituídas, né? Exatamente. São promíscuas. A consequência recai sobre elas, sim. todo esse discurso, de toda essa campanha de rebeldia feminazi recai sobre elas mesmas. E você vê que até o conservadorismo que se ergue aí, né, tem muito feminismo incrustado. Em menos grau, né, que os progressistas, mas já tem. Parece que eles não conseguem tirar. Na minha opinião, a única maneira de vencer esse feminismo que a gente se encontra hoje, que se respira, é a mortificação católica.
né? Uma boa moça assim que aceite ser católica, abraçar realmente a fé e lutar internamente, né? Que é uma luta interior, um combate espiritual para se eliminar desse senso feminista. Porque mas isso precisa de gerações, né, cara? Sim. Porque eu percebo assim, por exemplo, a geração das nossas mães não era uma geração de valores ruins, mas era talvez uma geração que foi negligente na educação católica dos filhos. Bastante. Então, isso caracteriza elas tinham bons valores, mas não souberam, ou talvez não quiseram, não sei, mas passar isso para frente. Eu não sei se seria as nossas mães, eu acho que seria as nossas avós, porque a geração das nossas mães, tudo bem, eu nasci numa família que, de certa forma, é bem conservadora, mas se você for ver a década de 70, 80, foi terrível, né? Elas já tinham sido atingidas de algum modo também. Eu acho que seria esse problema tá nas avós. Você vai falar de um século sujo, o século XIX foi muito sujo também, assim, se você for dar uma olhada, assim, sabe? Quando começou a proliferar isso daí. Aí manteve-se, né, em algumas outras partes, esse conservadorismo, né? Mas na época das nossas avós também já não estava muito bom, não. E daí passou-se, já enfraquecido para nossas mães, que deixaram o mundo educar os filhos, por assim dizendo. Né? Isso aí tem aquele livro do Dr. Plínio, Revolução e Contra-Revolução, que ele fala dos semi-revolucionários. Ele diz que uma característica do semi-revolucionário é essa, que tipo, os filhos pior do que os avós, e os filhos dos pais pior do que os pais, e a gente está vendo isso. Ou seja, a cada geração a coisa está piorando. Ele chama de semi-revolucionário porque é o seguinte, uma parte da revolução ele absorve, e outra parte ele... Mas apesar de toda essa depravação atual, também é notável, sabe, hoje em dia, assim, que você vê pessoas assim da nossa idade se levantando contra tudo isso, sabe? Sim. Tá havendo uma reação. É muito bom, assim, a reação tá boa, sabe? Tá havendo uma reação. Tá surgindo. Mas o pessoal mais velho é assim, a maior barreira que nós temos, porque eles já são completamente progressistas, sabe? E daí, quando a outra geração, partes da outra geração mais nova fazem uma reação, eles têm toda esse monte de gente que está lá, né? Em posições de poder, exatamente, em posições de poder, para não deixar que isso aconteça, entendeu? É muito mais progressista do que a nova, né? Isso é bem claro mesmo. E o divórcio, né? Sobre a moça feminista. E o divórcio? Parece-lhe apenas questão de circunstâncias. Depende apenas da cumplicidade do tempo. A feminista ela é toda individual, ela quer ser dona de si, não quer dar satisfação a ninguém, não gosta de autoridade. Quando ela achar que tem que se divorciar, se o cara não está fazendo o que ela quer, se ela não conseguiu botar a rédea no cara, divorcia, né? E aqui vem... Olha, eu trouxe esse trecho para cá porque... Né, livro lá de 1950 e poucos, tem até edições de 1938 que eu estava falando na aula passada. Mas olha o que o padre Geraldo escreveu. Não há dúvida entre nós, leitor. São raras as jovens com tais programas. Na época. São raras as jovens com tais programas. Mas sempre existem ainda, principalmente no meio de famílias alheias à religião, materializadas pelos prazeres, bafejadas pela adulação dos homens e da fortuna. Então, a culpa dos homens também. Sim, com certeza. Nas revistas, mais e mais se infiltra o sistema e a natural tendência feminina para inovações, favorecendo-a constantemente. Então, na época que... Isso que eu estou falando, o padre já está vendo o germe. O germe da moça feminista. Hoje, todo mundo é feminista. O que era exceção virou regra geral. Exatamente. Mas é de chorar, tipo, não há dúvida, entre nós, leitores, são raras as jovens com tais programas. Raras as jovens com tais programas. Não, mas o terrível hoje, por exemplo, é que em qualquer discurso, o discurso de debate em qualquer lugar, ele é feminista. Você não tem objeção. Se você vai para a TV, por exemplo, qualquer programinha lá, os discursos são feministas, né? É porque a mulher ela tem que se empossada da sua carreira, porque não sei o que, ela não tem que viver dependendo do marido, de uma família de filhos, não sei o que. Exatamente, é bem assim. É bastante. E assim, e não tem ninguém para contrapor isso. As pessoas têm medo de contrapor. Por exemplo, eu vi, por exemplo, acho que foi num programa do Grossman lá, que uma velha um dia detonou o Grossman lá ao vivo, lá, quebrou a cara dele, porque se opôs.
Aí foi tipo... Viralizou? Um escândalo, viralizou. Porque uma mulher foi lá e tomou uma atitude diferente. Contrária àquela que é padrão pela sociedade. Tem um ditado muito engraçado, né? Que os antigos falavam que antigamente, né, os pais preparavam os filhos para consertar as coisas. Hoje é o inverso, né? Você descarta. Você descarta, né? Então... Descarta é rumo novo. Então, o que acontecia antigamente? Se tivesse um problema familiar, ambas as partes iam procurar a solução até arrumar. Esse foi o grande problema do divórcio, né? Ele deu a mentalidade que casamento tem prazo de validade e que você pode descartar, né? Permissividade. Se é acessível, é permitido. Porque daí se você permite o divórcio, cara, é muito difícil que você não conduza, é muito difícil que não se conduza a mentalidade das pessoas com essa tendência a descartar. Uma coisa interessante é que, por exemplo, é o que o autor do livro que o Instituto vai publicar, né, o Código Familiar, diz que, se eu não me engano, foi o Augusto que mencionou comigo, que ele não aceitava de jeito nenhum divórcio, o casamento. A igreja naquela época não aceitava o casamento civil de jeito nenhum. Por quê? Porque o Estado já queria enfiar o divórcio. Sim. E se for permitido pelo Estado, o povo vai achar que é normal. Se é normal, todo mundo pode fazer. O que tem de errado? Vamos falar da moça boa. Dona de alma delicada, de coração abnegado. Né? Eu até botei em negrito abnegado porque... Para mulher moderna, para feminista, não existe isso. É uma condição para ser seguida. Essa é a moça boa. Coração abnegado. Augusto, a abnegação é uma condição essencial para seguir Jesus. Jesus diz o quê? Quem quer seguir, tome a sua cruz, renegue a si mesmo e me siga. Tem um valor negativo e positivo nessas coisas, né? Que, na verdade, o amor a Cristo, né, que é o valor positivo, o amor a Deus, amor, de verdade. Ele requer que você tenha essa abnegação, né? Você pode ver, por exemplo, se não me engano, na filosofia dos estoicos, né, que só tem a abnegação, né? Então falta esse outro valor. O cristianismo é completo nesse sentido. Então, dona de uma alma delicada, de coração abnegado, suas mãos sabem espalhar a bondade ou a irradiam seus olhares e palavras. Isso é interessante, se a gente for observar as revistas hoje em dia, tal, só tem moça com aquela cara de... Ou com um olhar morto, ou com aquele olhar de provocativo e tal. O olhar de bondade não se vê mais nos locais, na mídia em geral. Mas a moça boa irradia esse olhar e tem palavras. Você conversa e você fica assim, nossa, que moça boa. É que isso aí hoje em dia, se a gente for ver, é matado com uma charada bem simples. As mulheres hoje costumam sorrir ao invés de demonstrar no olhar a sua virtude. As mulheres de antigamente não sorriam, elas se mantinham... O sorriso era uma linguagem... Exatamente, era totalmente diferente. E hoje, por exemplo, a sociedade ela virou tão supérflua que o homem, automaticamente, ele vai buscar a mulher que sorri e não a que é séria. Sim, porque a que sorri, ela dá abertura para mim. Sim, o sorriso é abertura, significa abertura. Por exemplo, ela está querendo dizer alguma coisa com aquele sorriso. Se a gente olha para uma menina, por exemplo, no ônibus, eu que ando de ônibus, que eu sou pobre, eu olho para uma menina e ela dá uma risadinha, o que eu vou achar? Que ela está dando moral, que ela está dando abertura para que eu chegue e converse com ela. Se ela está toda fechada, eu vou ficar na minha. Eu vou lá, ô moça, e aí? Gatinha, viu? Bem capaz. O sorriso é uma linguagem de si. E aí é exatamente aonde que mora a seriedade do casamento. Porque, por exemplo, uma mulher que ela é séria antes do casamento, ela vai ser séria depois. Agora que ela que é toda abertinha antes... abertinha é perigoso. Quantas vezes o padre já não falou isso, né? Mas é uma situação que a gente não para para pensar, mas ele é bem complexo e dá para você tomar um conhecimento do que a mulher é, só simplesmente, né, numa troca de olhar assim, né? Nós vamos longe, cara. Só pelas fotos do Facebook que ela coloca. Já dá pra saber. Já dá pra ter uma ideia. É reflexo do interior. Claro. Aí o padre Geraldo, ele cita o Rosick, né, que diz: nada equivale à verdadeira bondade de uma cristã. Bondade corajosa e forte. A mulher compete espalhá-la no lar, por todos os cantos e por todas as pessoas. A ela recorrem todos, os cansados pelo trabalho, os atribulados pela dor
e os desassossegados no espírito. Então, a mulher, isso é bem interessante, porque aqui está falando, como é que eu reconheço uma mulher boa? A mulher boa é aquela que, quando a pessoa está cansada, né, vai buscar um determinado consolo, um determinado ânimo. Essa mulher boa. As outras mulheres, você vai buscar consolo numa mulher feminista, ela vai te esculachar ainda mais, vai te humilhar. Tu tá lá todo ruim e tal, em vez dela te ajudar, te erguer, ela vai te pisar ainda mais. Um exemplo de mulher boa é quando a moça virtuosa fala isso aqui, ó. Você pergunta pra ela, qual a sua opinião sobre o namoro? E ela responde, então, como é um assunto de grande importância na nossa vida, eu costumo buscar os santos padres e até mesmo os doutores, porque não importa o que eu penso, o que importa é o que a igreja diz. Resolvido. Pronto, moça boa. Moça pra casar. E ela aceita ainda Padre Lodi. Padre Lodi tem um livro sobre castidade muito bom. Muito bom. Diante de seu olhar, foge a dor revoltada e dá lugar à serena resignação das almas contentes. Ou seja, a questão que o Ademir está falando, só o olhar já ajuda a afugentar a dor. Então, é uma pessoa em que as pessoas gostam de estar com ela, né, porque vai ter esse tipo de consolo, mesmo no olhar. Ou seja, às vezes... o olhar dela faz com que a pessoa tenha uma serena resignação. Ou seja, a situação está difícil, mas ela consegue comunicar com o olhar que, tipo assim, não, mas siga em frente aí. Não, vou te ajudar. Vamos embora. Vambora. É isso aí. A gente vai vencer isso. Aí, continuando. As lágrimas se estancam nos olhos, se sua mão de veludo acaricia o pequeno que se feriu. Mais tarde, quando chorar ele sua primeira lágrima por causa de um amor, é novamente a bondade da mãe o bálsamo para cicatrizar a chaga no coração. Nem o próprio marido resiste ao lento atuar de tal coração. Possui assim o moço em tal criatura um amparo para as próprias quedas. Ou seja, como está falando, a bondade é isso. A bondade, ela quer erguer a pessoa. Ela quer erguer. Então, ela tem essa aptidão a perdoar, né? E consolar, né? Então, imagina, né? O filho vai lá, se apaixonou, tal, se desiludiu, vai estar lá a mãe. Educando, né? Para a vida, né? Mas e daí quando o filho vai lá e faz uma coisa errada e a mãe põe a mão nas costas dele? Então, não se trata de uma falsa bondade. Então tem esse alerta. Bondade não é moleza de vontade nas exigências, nem covardia silenciosa perante gestos dignos de censura salvadora. Falamos da bondade energética, que imita de algum modo essa de Deus, forte na exigência e suave no modo. A hora precisa, ela sabe contrariar, reclamar, obrigar, como oportunamente muda também de procedimento. Então ela tem prudência, né? Essa é a moça boa, ela sabe. Na hora que tem que repreender, tem que repreender, né? Mas na hora que tem que erguer, tem que erguer. Bom, agora entra uma parte bem complicada da aula, que é a moça intelectual. Eu fiz assim, né? Isso não está explícito no livro, mas eu coloquei assim, tem a moça intelectual no mau emprego da palavra intelectual. Porque isso é difícil falar porque nós estamos, como eu estou falando, a nossa sociedade é feminista, né? E se você chegar a dizer que a inteligência do homem e da mulher é diferente, machista, mas é diferente. E se você dizer assim, a moça não tem que ser intelectual, a moça intelectual, ela não é bom ser escolhida, os caras já vão chegar e dizer, então a moça tem que ser burra, que é pro cara pisar em cima dela e fazer ela de gato sapato. Enfim, né? Discurso feminista que todo mundo está habituado. Que eu mais detesto, cara, esse negócio, sabe? Tipo, o oposto do cara já fala, aquelas idiotas de igreja, lá, essas coisas assim, né? É bem isso. Os caras já tratam de uma maneira bem condescendente, né? Bem isso. As próprias mulheres fazem isso bastante, né? Então, eu vou começar a falar no mau emprego da moça, no mau emprego da palavra. Porque a resposta, já adiantando, a moça intelectual é bom ou é ruim? A resposta é depende. Depende de como você vai encarar esse termo, intelectual. Então, vamos lá. Manda a prudência usar cautela com o rótulo de intelectual. Há muita tintura, muita futilidade literária ao par de uma irreverente curiosidade e mal interpretada liberdade,
enchendo de presunção cabeças e corações. Tudo isso em toneladas não vale uma mão cheia de bom senso prático. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Assim, no mundo intelectual tem um monte de teorias que são sedutoras, mas são balelas. O relativismo, por exemplo. Mas quando você vai conversar com o relativista, ele consegue fazer todo um linguajar, toda uma embromação, que até parece que o cara está falando sabe fazer pose, né? Está falando uma coisa maravilhosa, mas não está falando nada. Então, a intelectualidade ela tem esse perigo de te desviar para uma ilusão sedutora, mas que não é verdadeira. Então, isso é perigoso. Motivado pela soberba também. Né? Exatamente. Então, quando ele fala aqui enchendo de presunção cabeças e corações, o que é isso? É soberba. Né? Aí vem isso, toneladas de ideias sofisticadas, de teorias complexas. Né? Você vai ler o Capital do Marx, né? Dificílimo, complexo. Vai ler o livro do Hegel lá, o Espírito. Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia do Espírito do Hegel, complexíssimo, né? E tem muitas coisas interessantes lá, mas tudo isso em toneladas não vale uma mão cheia de senso prático. Né? Por quê? O senso prático o que é? É a realidade. Na verdade, o que ele está tentando dizer aí é como se essas coisas fossem um aprofundamento sofisticado no erro, né? Exatamente. Você está sendo super ultra sofisticado. Eu vejo muito isso na faculdade de Direito, sem brincadeira. Que o pessoal é super sofisticado, sabe? Doutrinadores, assim, né? Que eles escrevem, assim, doutrinas imensas, com aquele juridiquês, assim, tudo e tal. Mas, cara, a raiz do negócio está errada. Entende? Então, você vê, assim, uma propagação maior ainda de erro, sabe? Uhum. Até porque o fim do intelectual é a contemplação da verdade. E não ficar criando teorias malucas, sofisticadas. Né? Não é a intelectualidade hoje é vista como uma fonte de lucro. Você tem uma profissão para quê? Você estuda por quê? Para ganhar dinheiro, para obter prazer? Não. Antigamente, você estudava para encontrar a verdade, encontrar o sentido da tua vida, encontrar novos caminhos, ou descobrir o caminho que você deve seguir. Não, hoje eu estudo para ter um emprego. Para ter emprego, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, para me comprar minha cerveja e para comer... Eu sair com a mulherada em Pazona no final de semana. Para isso que se estuda hoje. É o paganismo. E outra, se a gente for ver, muito do intelecto humano hoje é usado para tentar justificar aquilo que foge da verdade. Esse que é o problema, né? Então, quem que é a moça intelectual nesse mau emprego, né? Ela cursou ginásio, entrou numa academia e já chegou às portas da formação. Sairá ou médica, ou advogada, ou engenheira. Ufana-se o feminismo de haver mostrado ao mundo a igualdade da inteligência no homem e na mulher. Aponta para as formandas como para troféus de guerra conquistados aos mouros. É o que a gente vê assim, né, em algumas pesquisas que fazem. Né? A mulher hoje em dia ela consegue aquilo que ela tanto sonhou. Conseguiu ser engenheira, conseguiu ser médica, conseguiu ser advogada, etc. Só não conseguiu ser mulher. Mas ela não é feliz. Ela tem muito mais possibilidades hoje, mas ela é mais infeliz. Como é que se explica isso? Ou seja, troféu de guerra conquistado aos mouros. O propósito dela também, né? Gol contra. Gol contra, basicamente. Ela não está exercendo aquilo que ela deve ser. Na verdade, ela busca o que a sociedade quer, não o que a sua essência exige. A intelectualidade do homem e da mulher. O feminismo hoje acha que não tem diferença. Né? E a gente sabe que as ideias mais tradicionais dizem que não, tem. Mas aí se você diz, não, tem diferença, já vão dizer, tá querendo dizer que a mulher é burra. Não estou querendo dizer isso, estou querendo dizer que tem diferença. Muito difícil discutir hoje em dia essa questão. Fica muito defensivo, hein? É muita paixão, pouca razão. O que já prova a teoria, né? o que já prova que é diferente. Mas vamos lá, com calma. Há nisso um sofisma, né? Sofisma em relação que a inteligência são iguais, né? A inteligência feminina, regra geral, ou seja, tem exceções que confirmam a regra, né? Mas regra geral não é como a do homem. Para as academias entram só moças escolhidas, a elite das inteligentes. Rapazes, ao contrário, adotados de medíocre inteligência que galhardamente conquistam os diplomas. Os de muita inteligência conquistam até com renome. A quem, nessa desigualdade de número, pertencerá a primazia da inteligência, sem temeridade pode-se apontar para o sexo forte, ou seja, o homem. O padre Geraldo Pires de Souza é machista, né? Segundo o vocabulário de hoje. Preconceituoso machista. Fascista.
Então, mas qual que é o problema, né? Aí tá aqui, ó. Infelizmente, os moços são muitas vezes pouco sensíveis neste ponto, ou deles se esquecem perante os divertimentos tentadores. Daí o insucesso de muitos. Foi o descuido e não a falta de inteligência o motivo fatal. Se eles fizessem questão de honra e mostrar a superioridade da inteligência, como elas de provar-nos a igualdade da sua, as estatísticas seriam um hino de louvor aos homens. Eu resumiria isso hoje da seguinte maneira. Como o homem hoje só está querendo pensar em putaria, sexo, diversão, banalidade, ele emburrece. Uma das características da luxúria é emburrecimento. Agora, se o homem fosse firme no estudo, na intelectualidade, na seriedade, para adquirir conhecimento, daria um baile. Mas sobre isso que o Augusto mencionou, por que o homem está virado nesse cachorro, nesse animal? Porque o intelecto dele está sendo iluminado pela graça. Se ele não é iluminado pela graça para se tornar aquilo que ele deve ser, ele está obscurecido. Né? Ele está obscurecido. Se ele está obscurecido, ele não tem o caminho. Então ele segue a primeira coisa que vem. Então ele vai saciar o sentido carnal. Ele vai atrás de sexo, ele vai atrás de bebedeira, ele vai atrás de prostituição, ele vai atrás de droga. Porque ele quer ser feliz da maneira dele. Porque se esforçar para quê? Se eu posso ser feliz com outras coisas? Para que construir uma vida boa, com uma esposa, com filhos? Para que ter o esforço de educar, sendo que eu posso não ter filhos? Gastar meu dinheiro comigo mesmo, talvez com uma pessoa que nem seja minha esposa, com uma pessoa que eu pago para ter prazer, para ter sexo. Para que eu vou ter uma esposa? Para dar dor de cabeça? É mais fácil, é mais fácil, é mais acessível. Eu não tenho que me esforçar. Mas outra coisa, eu vi, como você mesmo falou aqui no começo, que como é que é? O cara tem a ambição de ter todos esses prazeres, né? E isso é uma motivação para ele estudar porcaria. Então, a motivação para ser intelectual, para se estudar hoje, para se formar em alguma coisa, não é porque você acha aquilo bom, que aquilo pode ajudar você a ter uma vida boa e para você alcançar o transcendente, alcançar o paraíso, o céu, ou o que você crê. Não. É para você poder se prostituir, para você poder se drogar em paz, porque a tua vida está tranquila. Daí eu posso aproveitar e abusar dela à vontade. Também. Finalidade prática e não finalidade eterna. E por que então, a inteligência da mulher não é igual à do homem? Aí o padre explica aqui. Quando a alma feminina acede à verdade, entrega-se-lhe também sempre com a sua incomparável potência de emoção. O homem, perante a verdade, examina com serena razão, reprimindo os ímpetos do coração. A mulher, ao contrário, já indaga com ternura. É amoroso o seu entendimento, repetimos com Dante. Em tudo que seu espírito percebe, mete o coração sua delicadeza nativa e maternal. A história do Scott Hahn é bem interessante. O Scott Hahn, ele tinha mais raiva do catolicismo que a Kimberly. Muito mais. Que a Kimberly, que é a esposa dele, o Scott Hahn. Ele se converteu antes. Porque ele foi estudar, né? E a conversão dela foi mais difícil que a dele. A conversão dela foi mais difícil. Por quê? O Scott Hahn, ele se converteu, digamos, ao protestantismo numa certa época da vida dele, mas ele era, digamos, pagão. Ele veio do paganismo. A Kimberly veio de uma família tradicional de presbiterianos. Então, ela romper com isso seria, para a mulher, é como se romper com toda a família. Entendeu? Tem a carga emocional junto, por isso que é muito mais difícil. E o homem consegue centralizar no meio diante dos problemas e das situações muito mais fácil, né? Por esse motivo, né? Porque provavelmente a mulher ela vai tomar uma posição e aquela é ponto final, né? Não interessa o que os outros digam, né? Mas nessa questão aí que você falou da carga emocional, você não acha que então o respeito humano na condição de mulher seria mais difícil de extirpar, né? Muito mais difícil. Por isso que o grau de dissimulação da mulher é maior que o do homem. Que a gente já viu em capítulos anteriores. Quando o padre Geraldo Pediçoto fala, meu amigo, nesses bailes aí, é tudo calculado, né? Por causa desse grau de dissimulação que a mulher consegue ter. A mulher, essa questão do respeito humano na mulher é muito mais forte e profunda. Então, para tirar isso da mulher é mais difícil. Né? É só ver, porque a mulher... Assim, apesar que tem umas que conseguem muito bem, né? Isso. Mas, assim... São poucos casos. A mulher, ela tem que lutar, ela tem que fazer um combate muito grande contra a vaidade. Né? Contra a vaidade. E aí, na vaidade entra o respeito humano. Por que ela quer ser vaidosa? Ela quer ser notada, ela quer ser paparicada, ela quer ser elogiada, bajulada. E isso não faz bem para ela. É uma luta que ela tem que fazer. Né?
mas porque ela se mexe muito com essa questão emocional. Assim, isso que eu tô falando é mais ou menos assim, ó, para sintetizar a coisa. A inteligência do homem é realmente mais racional, porque a capacidade de abstração do homem é maior. Vou dar um exemplo bem prático aí que eu acho que vocês vão entender. Futebol. A gente pode estar se matando lá no futebol, bufando lá um contra o outro e tal. Depois a gente senta, toma uma cervejinha, como se nada, tipo, o que ficou no futebol? Cheguei lá por causa de uma lateral lá, quebrei a perna do cara na bicuda. Depois não, chamar ele pro churrasco lá em casa, tá louco? Eu não vou chamar ele? Acontece, o homem consegue abstrair. Era o jogo de futebol, agora acontece jogo de futebol. Depende do que aconteceu. Racionalmente o homem entende ele sabe. É um jogo de futebol, mas a amizade, o grupo de amigos não tem nada a ver com o futebol. É que na verdade... A mulher já não. A mulher, se acontecer alguma coisa lá, emotivamente, aquilo lá vai ficar ligado pro resto da vida. A mulher leva tudo pro pessoal. Isso é característica da mulher. Isso tem vantagens e desvantagens. Mas a mulher leva tudo pro pessoal. Por quê? Porque a inteligência da mulher, não é que a mulher é burra, é que a inteligência dela é mais intuitiva. É simplesmente isso. Como é que eu sei como é que se pode atestar que a inteligência da mulher é mais intuitiva? Muito simples. Eu botei lá no WhatsApp, lá no nosso grupo, né? Eu acho que eu vou usar essa tirinha aqui pro slide. É justamente para essa parte. Eu não botei no slide, mas é justamente para essa parte. Ou seja, o que dizia a tirinha? A mulher tá lá passando roupa, parece, né? E o cara tá na cozinha. Aí o cara chega: amor, onde é que tá o café? Tá na segunda, tá na gôndola lá, na segunda gôndola do armário. E o cara tá lá com a segunda gôndola do armário aberto. Não tá não tô vendo. Tá sim, eu acabei de colocar lá. Não tá não, eu não tô vendo. Daí assim, abre os olhos que tá sim. Mas eu já olhei bem, não tá. Daí aparece a mulher, ela vai lá na segunda gôndola, pega o negócio, entrega, tá aqui, ó, e volta braba dela. Ué, por que essa mulher tá braba? Será que é TPM? O que é uma tirinha de piada, a galera se identifica porque a mulher repara muito mais os detalhes, porque a inteligência dela é mais intuitiva, ela capta mais as coisas. Mãe, por exemplo, outro exemplo muito bom. Mãe, o cara tá tentando disfarçar que tá tudo bem. A mãe percebe. Pro pai, né? Eu acho que... Fala pro pai, né? Eu acho que ele tá com algum problema. Não sei direito o que é, mas ele tá com algum problema. O pai vai chegar, não. Tá a mesma coisa de sempre. Para de ser frouxo. Tá a mesma coisa de sempre. Não vi nada de diferente nele. Se não tiver com a perna... A mãe nota. O pai não nota tanto. Por quê? Porque a inteligência da mulher é mais intuitiva. E eu acho que isso tá associado com ela levar mais pro pessoal. E o homem conseguir fazer melhor essa abstração. Se a mulher ela briga com a amiga dela, ela fica muito mais tempo sem falar com a amiga dela do que o homem quando briga com um cara jogando bola. Porque o homem sabe muito bem. Na hora do jogo, não tem amigo. Não tem amigo. É isso aí. Pra mulher, não. Pra mulher, tudo, tipo assim, tem alguma coisa. Aí ela puxou a cadeira da minha amiga que tava aqui mais pro lado. Então ela quer que a minha amiga se afaste de mim. O professor Thiago Amorim dá outro exemplo no livro dele, Por que Não Somos Felizes. Bem interessante. Que ele chama a atenção para essa coisa da mulher levar mais pro pessoal. Ele diz que um homem, quando vai conhecer o outro, ele chega e pergunta, né? O que tu faz da vida? Ele já quer saber as razões do cara, entendeu? O que tu faz da vida? Qual que é o teu objetivo de vida? O que tu quer? Né? E aí, se ele vai criticar o cara, ele vai criticar, não, esse cara é um fracassado, é um não sei o quê. É mais ou menos assim. A mulher, quando ela vai reparar na outra pessoa, ela vê o modo que ela se veste, o modo que ela anda. Daí ela já faz aquelas críticas. Tu viu o vestido da fulana? E não sei o quê. Tu viu? Né? Nós homens não prestamos atenção nessas coisas. Mas para a mulher é muito mais importante como ela se veste e tal. Por quê? Ele chama a atenção que isso é uma coisa que acontece corriqueiramente que mostra que a mulher leva tudo pro lado pessoal. A própria análise dela é pessoal. Tipo, aquele vestido lá, que ridículo. Que ridículo, o que ela quer dizer? Eu jamais usaria uma coisa de mau gosto como essa. E nós homens, assim, se o cara... A gente não tá nem aí como que o cara tá vestido. Desde que o cara tá fazendo um trabalho bem feito. Acabou! Ela cortou o cabelo, né? Aqueles os famosos dois dedos, né? Aí todo mundo, fez um corte, que linda que tu tá, amiga, tal. E o cara fica olhando, tá a mesma coisa. As coisas que não dá pra notar, mas tem outras que dá pra notar, assim, sabe? Mas a mulher nota. Isso que porque a inteligência nota dela... Melhor, nota mais. Não que o homem... Então, se treinar, assim, ele consegue, sabe? Então, tem que ter um bom treino. Mas, assim,
Por isso que a mulher ela é mais caprichosa. Ela consegue organizar melhor as coisas, com mais beleza. Por isso que ela mesma... O senso estética dela é mais por isso aguçado. o senso estético dela ficar mais bonita, é maior que o do o homem, mais relaxado. Tem vantagens e desvantagens, mas são diferentes as inteligências. Mas a questão é a seguinte, que se para o homem já é ruim ele viver de abstração, de ideias abstratas e negligenciar a realidade, né, que daí seria essa intelectualidade levada no mau sentido da palavra, né, no mau emprego, pior é para a mulher, por causa disso. Então o padre vai lá e continua. Converter a mulher em pura inteligência é impor-lhe a cruel amputação de suas mais preciosas qualidades. Não pode sentir-se humilhada em saber que não está principalmente organizada para a ciência quando se reconhece destinada ao amor e devotamento, sem o que seria a pura perda de todo o conhecimento humano. Ou seja, por que seria um crime, né, fazer da mulher pura inteligência? Ou a mulher se apresentar como especial só porque ela é inteligente, só porque ela tem um diploma de doutora e tal. Para nós homens, assim, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou engenheiro. Em si, isso não teria problema, digamos assim. Realmente não teria problema, mas é isso que tu tem me ofereceu, o teu diploma? A mulher, ela pode ser, que a gente vai ver, ela pode, até deve ser inteligente, mas a alma dela se direciona para o devotamento e para o amor. Mas a inteligência da mulher, né? Não que ela deva ter inteligência do homem, né? Isso. Ela fique cruzando esse caminho, né? É isso, a mulher ela leva o amor e o devotamento junto. Querendo ou não, a gente aqui está muito discutindo na parte abstrata. Vamos fechando os parênteses. Dizemos ao leitor que a esposa doutora ou advogada não poderá ser mãe e exercer ao mesmo tempo a profissão. Sobrecarrega com responsabilidades exteriores, absorvida pelos interesses dos clientes, pouca vontade terá em condenar-se ao retraimento necessário. Exercendo também o marido profissão idêntica, teremos mais uma firma onde ambos lucram do que um lar no verdadeiro sentido. É basicamente a tragédia das famílias de hoje. Mas você vê assim, por exemplo, né, quando tanto o pai e a mãe têm uma profissão semelhante, né, o pai é juiz, a mãe é juíza, o moleque é filho do empregado. Isso. A questão é quem educa o filho. Quem educa o filho é o Estado. É o colégio, é a televisão e tal. É o Estado. Aí você vê que os marxistas conseguiram aquilo que eles queriam, fazendo a mulher, né? O feminismo conseguiu concretizar o sonho marxista, que o Estado eduque todo mundo. Óbvio. Se o pai e a mãe estão ausentes por causa da base familiar, né? Destruiu a base familiar. Você vê tudo no Estado. Tem um conceito do Antônio Gramsci, né, que é o intelectual comunista, que se chama escola unitária. O que é escola unitária? Escola unitária é uma escola que ensina tudo mais ou menos a mesma coisa para formar o cidadãozinho revolucionário que o Estado quer. É que assim, muitas vezes... Completamente secularizada, né? Completamente secularizada, liberal, isso. Na religião. Sem Deus. Sem Deus. É a escola sem Deus. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Mas assim, o que tem que acontecer, por exemplo, é que a mulher ela tem que dar totalmente prioridade a filhos, né? A família em si, né? Essa é a lógica, né? A essência, né? E aí, isso não precisa automaticamente tirar ela de um dever, por exemplo, se ela resolver trabalhar ou tiver um trabalho próprio e tal, né? Isso não tira, mas o princípio principal dela sempre tem que ser a educação dos filhos, né? Cuidar da família, né? Porque tanto é que se a gente for ver, por exemplo, não sei se estou enganado, mas acho que é entre São Luís Martim, Santa Zélia Martim, Santa Zélia acho que era a dona de uma costuraria, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Ela era empresária, né? Isso, e soube cuidar muito bem dos filhos e tal. Só que, claro, a prioridade da vida dela era os filhos. E que família, né? A gente vai ver isso, quando a gente falar da mulher forte, isso vai ficar mais claro, isso que tu falou, né? Mas é interessante observar que hoje em dia o que está em voga, você vê que até os colégios católicos são escolas unitárias do Antônio Gramsci, ou seja, não são mais católicos. Não tem mais colégio católico hoje em dia. Conseguiram isso.
Eles querem que o colégio eduque, os pais querem que o colégio... Terceirizaram a educação por causa disso. Mas é interessante, daí, aí você vê o que são esses socialistas, né? Eles primeiro causa desordem no lar, dizendo, não, mulher vai trabalhar, né? Plantando o feminismo e fazendo com que ela se revolte contra, né, a ordem do lar. Depois eles vão lá e dizem, mulher, vocês têm que trabalhar. Aí a mulher vai para o mercado de trabalho, dilui o salário dos operários. E por fim, os socialistas vão lá e aparecem dizendo que eles são amigos dos operários, dos trabalhadores. Né? Destruíram a família, a base familiar dele e o salário. E ainda se botam de benfeitores. E aí vão ganhar dinheiro a custo do trabalhador, porque eles criam os movimentos sindicais e tal. É dois histórias. Vamos falar de coisa boa agora. A moça intelectual no bom emprego do termo intelectual. Então diz o padre. De outro lado, é inegável que criatura alguma tem o direito de deixar de extinguir-se a lâmpada da inteligência que Deus lhe confiou. Santo Agostinho. O Criador fez tanto a alma do homem como a da mulher para ser terra fértil e rica. Agora a citação é do Dunlop. Tem a moça justo direito às puras alegrias da inteligência. Procurar-lhe tais prazeres equivale a uma garantia. Assim se combate sua futilidade e ociosidade. Dá-se-lhe um contrapeso para o exclusivismo do amor. A própria piedade da moça lucra com as luzes do estudo. Então, agora está bem claro que não é para a mulher ser burra, ela tem que estudar. Muito pelo contrário, a mulher que é burra não é aconselhável. Porque não vai poder... O que ela vai dar para os filhos, né? De educação, de virtudes, Não, e como é que vai conversar com o marido alguma coisa? Também. As outras intelectuais, poetisas, escritoras, leitoras de livros profundos, etc., podem fazer da vida doméstica um encanto para o esposo letrado. A camaradagem intelectual não mata a poesia do amor. O amor, se sabe idealizar a ignorância, sabe melhor ainda idealizar a ciência. Que abençoado estímulo para o homem e que alargar da base para a vida comum, se em vez da superioridade fácil do esposo, atordoando o silêncio feminino com aforismos discutíveis, notar a existência de uma bela emulação com verdadeiras permutas. Mas é bem interessante olhar aqui que a moça intelectual, no bom emprego da palavra, ela é um bom suporte, vai enriquecer o marido. A mulher sensata, a mulher inteligente, aquela que busca adquirir outros conhecimentos através da indústria, né? Do esforço, ela te ajuda a se tornar uma pessoa melhor. Porque ela quer, se você é uma carne com ela, ou ela com a carne com você, ela quer o melhor para você. Ela não quer se conformar com aquele estado que você está, por exemplo, eu tenho um defeito ali visível que eu preciso corrigir, porque pode afetar a minha vida profissional, familiar e social. Pô, ela não vai me ajudar, por quê? Se ela vê, então E ajuda também até no âmbito profissional, assim, sabe, ajudar o homem a seguir mais, entendeu? Assim, o homem ele tem essa visão mais vertical e a mulher ela tem essa visão mais horizontal. O homem ele fica no objetivo, a mulher ela se prende muito nos detalhes. Então o detalhe que a mulher vê, ele pode ajudar no meu objetivo, naquele fim último que eu tenho. Então é preferível uma mulher sensata e inteligente do que uma burra. A burra nem é aconselhável. Não é aconselhável. Não. A virtuosa sempre, viu? Ela se eduque primeiro antes de... Quantos maridos ficariam desarmados se só tivessem a própria razão para convencê-los de que são homens razoáveis? A paz no lar, com a amizade pela inteligência e pela colaboração de ambos, que se interessam por objetos de valor e desprezam as ninharias. Moça com sólida formação intelectual desdobra a abençoada atividade, quando acercam mais tarde os filhos. Não é com 2 argumentos quaisquer que o filho a desarmará, para justificar procedimentos e ideias. Então o filho vai tentar lograr a mãe, se a mãe é inteligente não vai conseguir. Muito pelo contrário, a mãe vai repreender e educar ele. Exatamente. Agora se a mãe é burra, ela vai chegar, eu acho que ele tem razão e perdeu. Vai ficar muito mais permissiva, né? O cara vai conseguir enganar certinho e isso vai faltar muito com a educação dele, né? Então o que seria ali só no começo uma falta de educação da parte dela, né? Vai transmitir para o filho, vai virar uma espécie de uma educação negligente, né? Aí fica bem claro... Não voluntariamente, mas vai se tornar isso. Nessa discussão fica bem claro que a mulher precisa ser inteligente, mas ela tem que saber aonde usar a sua inteligência, né?
para finalizar essa parte, né, do intelectual um bom emprego, o padre Alves de Souza cita o Sertilanges, né? Sertian, como é que pronuncia? Guiar, educar, preservar, eis o papel da mãe. Orar, guiar, educar, perseverar é saber. É assim que se encerra a questão da intelectualidade. Ou seja, tem que tomar cuidado. Se para o homem já tem que tomar cuidado essa questão da inteligência, que pode se desdobrar em ideias malucas, né, na maluquice, na mulher ainda é mais perigosa. Agora tem a mulher forte, né, que está aqui. Na verdade, ela é um apêndice da mulher boa que a gente viu, né? Mas aqui vai ser citado o livro do Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. Com traços fiéis, descreve-a qual tesouro acima de todas as demais. Então, já, tesouro. A mulher forte é um tesouro. O coração de seu esposo confia nela e nada faltará a ele. Faz-lhe bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha com a indústria de suas mãos. Isso é muito importante. A mulher forte é o contrário da burguesa. Ela trabalha. Não está dizendo que ela não tem que trabalhar. Ela trabalha. Mas ela trabalha sem esquecer da família. Ela trabalha pela família, ordenadamente. É todo um conjunto, né, cara? E a mulher forte, ela está dentro desse conjunto virtuoso, né? Ela exerce as funções, ela tem a inteligência, ela desenvolve, tudo ali dentro da esfera que cabe a ela, né? Para servir o marido e os filhos. Não para servir a si mesma, que é a diferença da feminista. É o egoísmo, exatamente. Estão ordenados, no caso dela. O egoísmo e a vaidade, servir a si mesmo. É como o navio de mercados. De longe traz o seu pão. Suas mãos se estendem para o fuso, abrem-se aos necessitados e aflitos. Ainda de noite se levanta e cuida da criadagem. Conhece-se seu marido nos pórticos, quando se assenta com os anciãos da terra. Interessante isso, né? O marido dela é elogiado pelos anciãos, né? Tipo, a mulher forte ela é reconhecida pelas suas virtudes, né? E os anciãos, que são sábios, né, conseguem reconhecer o valor que ela tem. A força e a beleza são seus vestidos, e com o rosto alegre ela olha a chegada do seu último dia. Abre a boca para a sabedoria e a lei da mansidão está nos seus lábios. Sabe até o último pormenor o que se passa em sua casa. Não come o pão da preguiça. Ociosidade. A ociosidade. A mulher forte não é preguiçosa. Bem contrário da mulher burguesa, que quer a preguiça. A ociosidade é que hoje leva muitas mulheres para o caminho errado, porque eles ficam sem fazer as coisas. Oficina vazia, mente vazia é oficina do diabo. Começam a procurar coisa, principalmente coisa romancista, coisa de ficar trabalhando. Imaginação fértil. Levantaram-se seus filhos e chamaram-na feliz. Ó marido, publica-lhe o louvor, dizendo: muitas filhas ajuntaram riquezas, mas a todos tu excedestes. Enganosa é a graça, a vaidade, a formosura. Será louvada, sim, a mulher que teme a Deus. Ou seja, o mais importante não é a vaidade nem a formosura, é Deus. Temor a Deus. Esse é o critério da mulher forte. O temor a Deus, tem que se pautar nas virtudes. É o temor a Deus. Como norte. Isso é bíblico. Seguindo sempre. Isso. Dai-lhe o fruto de suas mãos e louvam as suas ações nas reuniões públicas. Ou seja, a mulher forte ela é tão boa que até os ímpios reconhecem a bondade dela. Uhum. Ou vão falar muito mal, exageradamente, mas assim, ela vai ter respeito. Né, cara? Fala mal de inveja, mas assim... tua mulher é careta. Reconhece. Vai ter o reconhecimento. Sim. Entendi. E daí, né, o padre fala, naquela ironia típica dele, né? Não duvidamos qual será a preterida do moço católico nesta galeria. É indireto? Ele tá julgando que o leitor é inteligente, né? Que talvez o cara pode... Não, eu quero a feminista. Tem que usar a razão. Tem que usar a razão pra gente não pode tirar. Encontrando numa mesma eleita diversas qualidades de valor, reconheça a bondade do céu e trate de corresponder à generosidade imerecida, talvez. Imerecida, talvez. Ou seja, a mulher é tão boa que tu não merece ela, mas Deus está te ajudando. Toda graça. Então o sacramento do matrimônio é uma graça gratuitamente dada. Porque não depende dos meus méritos. Isso. Depende da bondade de Deus.
de ter te mandado uma boa esposa. Sim. Exatamente. Agora, né, continuando no capítulo, ele vai tratar de duas desorientações. Já não é mais um tipo de moça, né, digamos assim, um modelo, mas é uma desorientação. Uma desorientação é sobre a moça que é difícil de ser entendida. Né? Procuro em vão um rosto aberto que me mostre a franqueza de uma alma reta. Eis como escreve certo moço. E com muita razão o faz, pois existe a moça difícil de ser entendida. Então é a moça que não consegue ser franca. Isso é perigoso. Né? Na convivência de anos, não conseguiram seus pais saber qual a orientação da filha, quais os limites e perspectivas de seu mundo interno. Tudo velado em brumas e nevoeiros. Se alguma coisa aparecia como revelação, era logo desmentida no próximo momento. O coração, ao prodigalizar carinhos de programa forçado, guardava o fundo misterioso desses lagos inexplorados. Eu não entendo minha noiva, é para mim um mistério, dizia-nos um moço. Que coragem de mameluco perseverar em tal noivado. É muito simples. Se você não está conseguindo ver retidão de alma na sua noiva, é problema? É problema. Porque a razão é muito simples, tipo, eu não sei qual que é a dela, então por que tu tá com ela? Não sabe qual que é a dela. A razão é simples, ela acaba ali, mas daí a paixão vai toda uma retórica dela mesmo, entendeu? A pessoa imagina qual que é a dela, mas não tem confirmação nenhuma. Bem problemático isso. Bom, e tem a segunda desorientação, que é a moça difícil em assentar um amor bem intencionado. Quase não tem isso hoje, né? Não. É o número que existe na praça, já naquela época, né? Hoje só piorou. É o número que existe na praça. A orgulhosa e pretensiosa é assim. Apesar da ânsia por um marido, na maioria dessas primaveras, aqui e acolá aparece a preciosamente difícil. Já resolveu que não há de ser qualquer astrônomo seu feliz descobridor na poeira da Via Láctea, de moças casadouras. Não aceita o amor de um jovem da mesma posição e cultura, por mais honrado e sério que seja. Vive desprezando respeitáveis candidatos. Mas vai aceitar o quê, então? Então. Ela quer um imperador. Ela quer peixes de alto mar para sua rede, contrariando o plano comum que a destinou a mariscar na praia. Mariscar. O marisco, ele fica preso, pelo menos o natural, ele fica preso nas pedras. Sim. Então, né? Ela quer dos alto mar, né? Tipo, vamos lá. Em sua gôndola só aceita um doge de Veneza. Assim se dar-se-á valor, pensa erradamente. Ela acha que o valor dela está em conseguir um homem pelo orgulho também. Né? Claro. É vaidade. Claro, é pura vaidade, puro orgulho. É orgulho isso aí, né? Porque ela se imagina muito maior do que realmente é. Vai pessoas boas atrás dela e ela despreza. Mesmo ele ter... Às vezes pode ser desprezado, né, por motivos razoáveis, bons, né, como ele falou aqui, né, mesma posição e cultura. Ou seja, um cara bom, honrado, de mesma posição e cultura, que daria certo. Mas ela despreza. Porque ela quer o melhor que esse. Pô. Mas o problema é que se ela tentar atingir muito alto, ela vai ser comprada pelo cara, não é? Exatamente. Que a gente já viu também em outra... Sim, já viram também, né? Tem uma disfunção da pessoa exigir uma classe social muito mais alta. Se for, assim, muito mais alta, entendeu? Aí tem esse negócio, que ela vai ser comprada pelo cara, né? Então... E agora vem um consolo. Vem um consolo do padre. Benévolo leitor, não te canses atrás de tanta preciosidade. Você não é para perder tempo com esse tipo de desorientação. É bem irônico, né? Deixa-se... Não, bem irônico. Deixa seguir o caminho de seu altivo coração. Altivo coração. A ironia da vida há de te vingar pelo que fora que recebeste. No desprezo de causa, não lhe restou por fim outro recurso: aceitar partido bem comum. Ou então, desprezada e preterida, há de ser titia, a qual compassivo dirás. Aí vem um poeminha. Que pena dos teus dedos transparentes, quanta lã, amargura hão de fiar.
é isso. Colocou... A pessoa tem uma soberba tão grande, né, que ela se coloca tão acima, ela quer uma coisa irrealizável, despreza bons candidatos, vai ficar para titi. Como uma das características do feminismo, e nós estamos numa sociedade feminista, é aguçar a vaidade na mulher, isso é o que mais tem hoje. Já naquela época ele já dizia, é um número muito grande que existe na praça. Mas... Não, e não é só isso, né? Além de ter esse problema de ter as titi, ainda tem o risco de ter as mães de pet, né? É uma consequência, as mães de pet é uma consequência disso. Vocês estão vendo aquelas publicações do Facebook, assim, né? Onde tem uma caixa, assim, né? Escrito, um menino ou uma menina, né? Aí no final, assim, é menino, aí tira um cachorro, assim, de dentro, sabe? Eu imagino o grau de arrependimento dessas pessoas no final da vida, né? Porque daí eles não têm nem... automaticamente, eu acho que por até não conseguir montar uma família, essas pessoas acabam se separando no final da vida e acaba ficando a velha para um lado, o velho para o outro e... Acho que é isso aí mesmo que dá, o velho para um lado, porque então você não tem uma constituição de família, né, em si, né? Não. Você teve um prazer, saber lá se esse casamento foi válido, não foi, né? Tem ditado, não deve ter sido, né? Então, de fato, não houve uma união sobrenatural. Básico. Se a mulher quer ter poucos filhos para não se incomodar, que tipo de mulher é essa que tu quer? Não, mas acho que tem no primeiro capítulo, segundo capítulo, que fala bem assim, que a pior das avarezas que existe é a avareza que não dá uma vida, né? Então, isso eu estava falando, né? Isso aí mesmo. Então, cai fora, filho. Se ela não quer nem se doar para os filhos, por que ela vai querer se doar para você? Se ela não doa para ter um filho, ela não vai doar para ninguém, meu filho. Isso que o desejo, como ele falou, né? E tinha o contexto da propensão da alma, que é aquele desejo da mulher ser mãe. A mulher quer ser mãe. Uhum. E se ela já reluta contra esse desejo natural dela, meu Deus. Vai desandar muita coisa. Não, tem que cair fora. São coisas básicas, simples, fáceis de ser entendidas, mas ninguém aprende isso hoje em dia. É por isso que a gente fala... Mas é engraçado que mesmo nas mulheres modernas, a gente enxerga a propensão da alma delas, sabe? A gente consegue enxergar, a gente enxerga o estado ali, da contradição que elas vivem, sabe? De lutar contra o que não devia ser aceito, sabe? Mas isso é porque você, Igor, é um autodidata. Você vai buscar as coisas, vai procurar. Mas tem muita gente que, pela falta da formação, tanto familiar, eles nunca foram propensos a procurar isso. Então, eles estão perdidos, né? Eles estão na onda do mundo. Não, mas assim, dizendo assim, quando você enxerga, assim, até numa mulher moderna mesmo, a propensão da alma dela, da maneira que você descreveu, se você, de uma maneira, estimular isso aí, sabe? Você vê que tem como tirar essa gente desses estados, tá entendendo? Tem como ajudar, pelo menos. Eu recomendo um blog chamado Marxismo Cultural, que lá tem testemunho de feministas arrependidas. Que aconteceu justamente isso. Se deixaram levar pelo feminismo, aí quando elas perceberam que estavam no erro, elas... Aí tu vê o testemunho dela, é de chorar, cara. Aí elas começam a procurar estudar, né? Você torna um autodidata, vamos buscar as coisas. Aí elas admitem aquilo que elas sempre souberam, mas rechaçaram, sabe? Então, sempre souberam, já vem... Sempre souberam. A violência que elas fizeram contra... Cara, são testemunhos assim que eu acho fantástico, aqueles testemunhos lá. Fantástico. Né? Agora nós vamos então para o próximo capítulo, que é a grande pergunta, né? A gente está falando vários capítulos e como é que eu vou achar a moça, né? Que é, quem há de achá-lo? Como é que eu vou achar a moça para mim? E como é que eu faço para saber se é ela? É basicamente esse o objetivo do capítulo. Então, muito? Claro. Então, a primeira coisa que se tem que ter em mente é que casamento é vocação. Essa é a primeira coisa que tem que ter em mente. Realmente, como estado de vida, decide o casamento a feição da nova existência. E supõe uma vocação. Em linguagem católica, é sempre bom dizer, né? O que significa vocação em linguagem católica? Né? Que para o pagão, vocação é diversão. Profissão? Né? É trabalhar por prazer, para os pagãos, mas não é isso. Em linguagem católica quer dizer expressão da vontade divina. Não necessariamente significa algo que dê prazer. Só deve se casar se o moço chamado por Deus a um matrimônio. Qual o motivo? É simples. Como gênero de vida, ele é rico em exigências e deveres, responsabilidades.
Necessita dos auxílios divinos, da amorosa e contínua solicitude da providência. Depende dele a salvação eterna do jovem. Por isso, só os chamados por Deus podem abraçá-lo como estado, porque é certa a existência dos auxílios necessários. Ou seja, sem a graça de Deus, o casamento não vai dar certo. Você pode pode até simular um simulacro de casamento, mas casamento de fato... o que tem aí de casal que finge ser feliz para a sociedade e internamente é um desastre, é o que mais tem. Isso eu já ouvi até de testemunho de padres. Né? Manifesta o Senhor sua vontade ou nas inclinações constantes do coração, ou nas acentuadas aptidões para chefe de família, ou por circunstâncias preparadas por sua providência que mostra ao moço o caminho já bem traçado. Não é, portanto, coisa divertida o casamento. Supõe vocação e, por conseguinte, existe cooperação por parte do moço católico. Uma necessidade de se explicar o que é divertida, né? Vem de diversão, significa mudar de objetivo, desviar do objetivo. O oposto da diversão, diversão, é a centralidade. Então, a centralidade é o centro. Eu tenho o meu eixo, né? Então eu sou centrado. O divertido é o oposto. Eu divirjo do meu centro. Isso. Ou seja, casamento não é para se divertir, é coisa séria. É uma missão. Por isso que tem que vir a graça de Deus. É uma cruz, por isso que tem que ter a graça de Deus, senão tu não vai suportar. Aí vem o divórcio. Por que a galera se divorcia? Perderam noção de sacrifício. Tem uma ideia errada, né, do negócio. Eles acham que é uma união de duas pessoas que vão viver a vida de prazer. Enquanto durar o prazer, né? Tem um livro da editora, de uma editora de Campinas, sobre o matrimônio cristão, em que o padre diz que hoje, na verdade, o prefácio foi escrito por um homem casado da comunidade Shalom, e ele diz que hoje a sociedade vê o matrimônio como algo que bom, vai durar enquanto durar o prazer. Enquanto o contrato de prazer... É um prazo de validade. É um prazo de validade, enquanto durar o prazer. Enquanto tiver prazer, tiver felicidade, diversão, é bom. Enquanto não tiver, não, eu separo e arrumo outro. Totalmente oposto. O matrimônio é um calvário. Você já vem de uma premissa de promiscuidade tão absurda, né? Sim. Tanto é que, se você for ver, as pessoas que têm bom senso de responsabilidade e consciência é que procuram um matrimônio firme, né? Não for um matrimônio de verdade, né? Os outros não, estão nem aí, né? Porque eles já sabem, né, em si que o casamento não é uma fonte de prazer, sim uma fonte de sacrifício, né? Sim. Como achá-la? Então, como é que se faz para achar a moça? A mesma pergunta faz o sábio e a responde afirmando que uma boa mulher é quinhão dado por Deus ao homem que o teme. Por seus feitos de bondade, mereceu-lhe tal recompensa. Essa é uma frase do Eclesiastes. Então, isso aqui é muito interessante. Porque é um quinhão dado por Deus, né, por seus feitos de bondade. Então, se você quer uma boa moça, né, se esforce não tanto em procurar a moça, mas em agradar a Deus, que Ele vai te mandar a moça. Sim. Esse é o método que o católico tinha que saber, assim, sair da catequese sabendo isso. Uhum. Não sai. A mais elementar prudência cristã impõe, além disso, a reflexão e a consulta. Porque não vai sair do céu, né, um bilhetinho de Deus, assim, entregando, né? Tipo, o nome da moça é esse, o endereço é esse e tal, né? Você escutar Deus é razão, é inteligência. É assim que se escuta Deus. E a via ordinária? Então você tem que... a via ordinária. Não estamos na mística, né? Na via ordinária é isso, é reflexão e consulta. Eu vou vendo o que está acontecendo e Deus se comunica com os fatos que vão acontecendo na vida, né? Importa ao leitor católico convencer-se de que Deus não pode ficar neutro no assunto. É indispensável sua luz e sua bênção. Se ele não ajudar na edificação da casa, trabalham em vão os operários. Quem forra o ninho para as aves não há de ser preterido por quem tensionar fazer o seu lar. Isso aí é uma alusão lá naquela passagem do Evangelho, né? Que se Deus já dá tudo para o passarinho, né, sobreviver, tanto mais para o homem que ele ama mais, né? Interessá-lo pode o moço pela oração. Interessar a Deus, né? Então o moço tem que orar para fazer Deus se interessar pela causa dele, digamos assim, né? Humanamente falando. A pérola procurada cai-lhe no caminho, como se os anjos a houvessem colocado propositalmente ali. Lindas e comoventes são as páginas da Escritura na relação da influência do Senhor em felizes consórcios.
Às vezes, o cara quer casar, tem um bom desejo, mas ele não está preparado. Então Deus vai mandar certas cruzes, né? E depois que o cara passar por essas provações, aí que de repente, quando o cara meio que já esqueceu daquela obsessão dele, aí vem a moça perfeita para ele. Às vezes acontece isso. Mas você tem que estar preparado. Deus não vai te mandar... Se você está pedindo para Deus, você tem que se conformar como Deus quer. Tem que pegar, né? Tem que saber que Às vezes isso pode demorar anos. Nada de ficar aí, então... o metralhadora, né? Tirar para todos os lados, né? Isso não é cristão, né? O metralhador eu ficava jogando no sozinho em todo lugar. Vai virar o Cirso homem, né? O Cirso, né? Cirso. Tiburso. Isso é cedilhado. Cirso. Implorado a luz de cima, abra cada um os olhos, veja e reflita. Novamente, refletir. Luz do céu é como luz do sol. Para ver é necessário abrir os olhos para a reflexão. Ou seja, razão, novamente. Todos calculam e refletem quanto compreendem coisa de importância. Quem o deixaria de fazer é chamado de leviano. Ou seja, você parar de refletir sobre isso, né, é leviandade. Fugir do problema. E agora vem conselhos para achar a moça. Né? Um conselho que ele coloca na nota de rodapé, que eu chamei de conselho 1, é dar a missão ao anjo da guarda. Porque cada um recebe a noiva que pede. Essa frase é dura. Cada um recebe a noiva que pede. Amavelmente, Rose que aconselha a todo moço que trate com o anjo da guarda o grande assunto do casamento. Que peça seu auxílio na escolha. Que o mande negociar com o seu irmão, que é anjo da guarda da noiva futura, e dele consiga nobres pensamentos e grandes sentimentos para a moça que será sua noiva. O conselho é de fácil execução. Às vezes, em vez de tu encher o saco da guria, você pede pro teu anjo da guarda falar com o anjo da guarda dela, e daí você consegue pelo caminho direto. É uma maneira. A fé católica permite isso, né? Os pagãos vão para macumbeiro, né? Vai para o espiritismo. Mas não precisa disso. Não precisa disso, né? Cartomante. Faz um pacto com o capeta para casar com outro capeta. E aí, esse não funciona. Não, esse não funcia. O segundo conselho, que tem relação com o primeiro, é realmente pensar. Sente-se, pois, o moço e reflita calmamente sobre as obrigações, dificuldades, vantagens e desvantagens da vida conjugal. Estude sem preconceitos a companheira em vista. Observe os próprios defeitos que podem comprometer a felicidade. Meça a força dos hábitos que tem adquirido na mocidade. Só depois de tudo isso, considere-se com o direito de já dizer, já pensei. Bem interessante. Ele não diz assim, a moça tem que vir para me salvar. Tipo, não, tu tem que fazer uma análise. Você tem que fazer uma análise interna própria, né? Qual que são os meus defeitos, né? Para que ela saber, para que eu seja sincero para dizer para ela, você vai ter que aturar isso. Né? Observe os dela, porque uma pessoa sem defeitos é perigosa. Mas também você vai ter que ter comprometido aí, né? Minimizando esses defeitos ao máximo possível. O autoconhecimento, né? É o primeiro passo para a correção. Uhum. Se você se corrige é porque você conhece o defeito. Se você não conhece, não tem como corrigir. É isso. Por exemplo, se você é uma mulher e casa com um homem que tem fama de mulherengo e que não faz nada para controlar isso, o que você quer colher? Você quer colher uma seriedade de um monge? Não, mas isso você está pecando porque você está sendo extremamente imprudente, né? Sim, isso. Né? Sim. Seja... Pediu o noivo que merece. O terceiro conselho, então, aconselhar-se com amigos e sábios. É valioso o auxílio prestado pela amizade, pelo parentesco, pelo compromisso. Em coisas de importância, sente o homem sua fraqueza e consulta a experiência dos outros que lhe merecem confiança. Inclusive, pedir conselhos aos outros é uma virtude dentro da prudência. Também faz parte da sua prudência saber de quem você vai pedir o conselho. Com certeza. Claro. Precisamente, ao moço orna muito aconselhar-se com os mais velhos. Então, ao moço, aconselhar-se com os mais velhos. Por eles conhecidos como entendidos e bem intencionados. Então você não vai pedir conselho pro Pedro Bial sobre quem tu deve casar, Nunes, né? Nem pro Anderson Nunes, né? Tem que pedir conselho pro amigo que fez logoterapia. Pode pedir. Se não é tolo de empatar levianamente o seu dinheiro em qualquer negócio, não seja mais tolo de confiar sua vida a alguém sem aconselhar-se antes. É o meio usado por Deus a intervenção de outros. Então, às vezes, Deus não vai se
personificar, né? Não case com ela, tal. Às vezes ele manda um amigo, dá o conselho. Tal. É assim que Deus age ordinariamente. Conselho 4, então. Ouvir os pais. Entre todos os conselheiros, os pais ocupam o primeiro lugar. Que lhes falta do necessário para tanto? Conhecem e amam. Conhecem o baralho do casamento, pois há anos que os têm nas mãos. Conhece o filho pela contínua convivência e natural observação paterna. De outro lado, o amam também e a ternura defendê-los-á contra o erro, não poucas vezes. O dever de consultar os pais é imposto também pelo 4º mandamento. Rico em funestas consequências seria o ousado passo de quem agisse sem a menor atenção para com eles, né? Que é o honrar pai e mãe. Né? Então, cumpra esse mandamento. Né? Mas tem um alerta, né? Mas nem sempre será fato o acerto deles. Há conselhos de pais que devem ser fiscalizados, pois, na idade que possuem, alguns poucos ouvidos dão ao coração. Uma coisa interessante é que a nossa sociedade ela está feministada, né? Está totalmente com a mente corrompida. Se a nossa sociedade está corrompida, os nossos pais possivelmente também estão, né? Então, um conselho de um pai que está envolvido nesse meio também pode vir corrompido. Então, se a tua mãe é feminista... O corrompido hoje vem de muitos lugares, né? Pais, vem até... Do padre. Dentro da igreja. Entendeu? Né? Então, tem que saber... O sacerdote que você vai pedir conselho tem que saber, né? O mais velho que você vai pedir conselho, assim, né? É bem complicado. Hoje em dia tem que ser muito seletivo para conseguir pelo caminho correto, que agrada a Deus, né? Por isso que é bom ouvir os pais, porque eles te amam, claro, é bom ouvir os pais, até é um dever, né? Mas tem que tomar certos cuidados, porque eles são humanos, discernimento, né? Então, um dos problemas que a gente pode analisar nos pais, que o padre fala, é esse, ó. Após uma penosa luta contra as exigências da vida, tomam certos laços da existência uma desfigurada feição diante dos seus olhos. Então, às vezes, pode acontecer isso, tipo... o casamento foi tão difícil, foi tão trabalhoso, eu não quero que o meu filho sofra tudo isso, então ele meio que desencoraja para não casar. Então, isso pode ser um erro dos pais, né? Tem que ficar de olho, né? Outros há que confundem, sem intenção e ciência, a própria felicidade com a dos filhos, julgando erradamente que a última, né, a felicidade dos filhos, depende da primeira, a felicidade dos pais. Então, porque, tipo, como os pais se dão bem, ele acha que o filho vai se dar bem com a outra, e eles nem analisam muito a fulana, né, não fazem. Então, é outro perigo. Mas esse negócio de por que sofre não vale a pena é um pensamento muito secularizado. Materialista. É bem materialista. Você vê, por exemplo, acho que o existencialismo é cheio disso, né, se não me engano. Do Sartre. É isso. É o fundo dele, né? Desse negócio. É o fundamento dele. O 5º conselho, como já se pode esperar num católico, é o sacerdote, né? Entre os principais conselheiros procurados pelo moço católico deve figurar o sacerdote que lhe mereceu confiança. Né? Porque hoje em dia tá difícil mesmo. Erram redondamente os que pensam ser ele incapaz de aconselhar em semelhante assunto. Essa é uma tentação bem... o padre não casa, então ele não vai me aconselhar bem. É nem aquelas famosas é postagens... um pensamento bem difundido. É aquelas famosas postagens dos ateuzinhos todinho de Facebook. Todinho não, quick, né? Porque... Daí o que acontece? Os caras lá estão reunidos, 200 bispos, 200 padres, para falar sobre família. Os caras que não transam e não é casado, não tem filho, o que quer falar sobre família? Esse cara é trouxa, velho. Tipo, esse tipo de cara faz esse tipo de comentário. O cara estuda, o cara reflete, o cara tem um monte de casal, o cara tem experiência de ouvir a questão de uma mulher. Ele vê de uma forma mais racional ali o negócio. E é bem difundido esse negócio, né? Eu não vou aceitar o conselho do padre porque eu sou... O padre tem uma visão vertical e horizontal da família. Ele conhece, praticamente, ele conhece a maioria das famílias da paróquia, porque todos eles vão se confessar com ele, vão pedir auxílio espiritual para ele. Sim. Então... Todos os podres que eu não conheço da minha mulher, o padre sabe. Mas o caso, assim, esse negócio aí do pessoal não ir pegar conselho porque eles imaginam que o padre não vai entendê-los, né? Porque o padre não é casado também. Então, também pode ser uma forma de tentar justificar os próprios erros. No fundo é desculpinha. Nada como um senhor de seguido. Na verdade, na maioria das opiniões, assim, o cara não está arrependido do que ele está fazendo errado. Então, para ele não interessa, então, a opinião do padre. Então, esse é o primeiro... Ele quer conselho do mundo, né? Ele acha que ele, na sua soberba toda, ele está com a razão e que o padre jamais pode corrigir ele. Não. Então, na verdade, ele não é obediente à igreja, né?
Daí continuando, é bem isso mesmo, tudo que foi dito aqui. Ó. Pelo contrário, conhecedor profundo do coração humano, tendo ouvido as alegrias ou choros de sortes de diversas entre casados, fica assim investido de grande capacidade de acertar. Então é bem isso, o padre ele ouve todo mundo, aconselha todo mundo, né? Ele tem uma experiência maior com essa realidade. Exatamente. Ele sabe mais do que os caras que estão lá. Ajuntemos ainda a assistência que Deus lhe dispensa, por graça de Estado. Importantíssimo. Né? E ainda tem mais uma. É, sobretudo, a pessoa mais desinteressada no caso. A sua voz merece ser ouvida, já para orientar do modo, como para moderar no entusiasmo de quem brada o seu achei no estudo de um problema mais complicado do que os estudados por Arquimedes. A mulher é um assunto mais complicado do que a física lá do Arquimedes. Mas é bem isso. O padre também, ele é a pessoa mais desinteressada, ele não está envolvido diretamente no caso, então ele pode julgar com frieza. Mas o padre também ama a quem ele está aconselhando. Então ele ele é uma pessoa muito bem capacitada, ele tem conhecimento, ele tem experiência e ele tem frieza de análise. É um ótimo conselho. E o sexto conselho do padre é que está em falta nos dias de hoje. Né? O sexto conselho é a pureza. Né? Para acertar na escolha, há de o moço viver castamente. Sendo puro, os olhos distinguem com nitidez contornos de beleza moral. A providência o recompensa com a dádiva de uma boa esposa. Ela é a joia que Deus engasta no ouro da pureza. A estrela da manhã que costuma luzir em límpido céu. Isso é muito verdade, né? Quando tu começa a viver a castidade, tu começa a perceber se a moça é cilada ou não, assim, por intuição. Aumenta muito a tua capacidade intuitiva em relação a isso. Aquilo que antes, quando tu era... Eu digo por mim mesmo, quando eu era pagão, que eu achava legal, bacana, hoje eu já vejo assim que a coisa é grotesca. É grotesca, é feia, é de mau gosto. Você melhora a sua capacidade. Antes você admirava, hoje você repudia, né? Exatamente. A castidade te dá essa vantagem assim muito grande. Você tá querendo falar de que passa, né, de um estado puramente carnal, né? Exatamente. E tu consegue ver. Não, mais reto, entendeu? Aí você tá cego, né? Afinal, a falta da iluminação, do intelecto. O cara deixa cego, fica na carne. Transforma você no É um castigo nisso. É um castigo, né? Não é nos braços do vício que o moço aprende as 3 virtudes teologais do casamento. A fé que respeita, a esperança que se entrega, a caridade que ama sinceramente. Quem vive como um covarde diante do assalto de uns olhares atrevidos, de umas maneiras livres e provocadoras, é uma coisa que em latim se chama epicuri de grece porcos, que traduzindo significa porcos epicuristas. Desses irracionais se esconde a pérola, como no garante a autorizada palavra do Salvador. Enfim, não adianta tu ser um punheteiro de uma figa e querer a moça mais casta e bela. Deus não vai te entregar ela. Tu não merece ela. Então, primeiro se purifique. As almas puras se atraem. Anjos do céu dirigem suas órbitas entrelaçadas e assim, sob o riso do céu, se encontram, se amam, se fundem e perseveram neste amor até os esplendores da recompensa. Essa hipocrisia aí o cara vai ter que consertar dentro dele mesmo, né? Que você acabou de falar, né? No caso, né? O cara é completamente impuro, né? Ou tem ainda várias impurezas, mas ele quer uma mulher que seja... O contrário? Muito virtuosa, né? O cara tá fazendo uma exigência injusta. E Deus é justo, Deus não... Se a moça for burra e conseguir, aí é problema da moça, mas se a moça é temente a Deus, só faz a vontade de Deus, ele não vai conseguir. E ela vai se alegrar, se ela é temente a Deus. Ela vai buscar Deus no coração do homem. Ela vai, a simpatia, a sintonia vai, Deus. Ó. Também vai buscar conselho com os servos de Deus, sacerdotes, essas coisas aí, o santo de devoção. Isso é interessante quando a pessoa se converte, por exemplo... O cara se converte e vai assistir uma novela, não porque foi buscar a novela, mas por um acaso estava assistindo. Aquilo que antes atraía ele vai chegar, meu Deus, que coisa absurda isso aqui. A pessoa, ela começa a mudar a sintonia. Então é óbvio, né? Se você vai mudando uma sintonia para a pureza, uma pessoa pura só vai querer se atrair para uma pessoa pura. Bom, a aula de hoje seria isso.